Olá, estamos aqui de volta com o nosso Hoje Pode. A nossa convidada de hoje é a psicóloga Jesse Santos. Muito bom recebê-la aqui. Muito obrigada. É uma honra poder partilhar e compartilhar de muitas novidades. Vamos ter um bate-papo bem especial, eu acredito. A Jesse, ela é diretora de políticas sobre drogas da Secretaria de Assistência Social de Maringá. E a gente vai falar hoje um pouco mais especificamente, sobre o projeto Atitude. Mas antes da gente falar desse projeto, queria falar um pouquinho sobre você. Como que tem sido essa experiência de trabalhar com a política antidrogas, que alerta as pessoas sobre álcool e drogas, na Secretaria de Assistência Social de Maringá? Primeiro é um desafio, porque até então eu sempre estive envolvida com vários projetos sociais, mas no privado. E aí, quando a gente vem para o setor público, a gente começa a reconhecer e a entender um pouco melhor como que funciona a maior empresa da cidade, que é a Prefeitura de Maringá. Exatamente. E a assistência social, ela traz essa pasta, que é a Diretoria de Políticas sobre Drogas, com a frente muito forte de prevenção. Então, hoje nós temos duas vertentes, que a primeira dela é a prevenção, relacionada às crianças, aos adolescentes, que é o antes de ter contato, de poder se envolver com substâncias psicoativas. E aí nós temos a outra frente, que é o acompanhamento e o apoio às comunidades terapêuticas que já fazem esse trabalho pós, né? Então, quando eu participo mais à frente, intimamente, com essas duas linhas de frente, para mim, assim, é encantador, porque só valida aquilo que eu acredito que é o propósito. Qual é o meu propósito? É transformar a vida das pessoas. E se eu posso, de alguma forma, levar esperança, levar conhecimento, conscientização, assim eu vou estar me realizando, porque eu sei que valeu a pena me entregar, valeu a pena ser desafiada. Tem sido uma tarefa muito nobre, uma missão muito nobre, e então para mim é muito gratificante poder entregar um pouco do que eu conheço, né, um pouco do meu coração, da minha vida, de tudo que eu acredito dentro dessa política. Jesse, eu sei que vocês estão vendo a Jesse, tem gente que está dizendo assim, eu conheço só a Jesse, porque você é uma figura bem conhecida em Maringá. Você tem um programa também na TV Canal 10, né? Isso. O programa é... Programa da Jesse. Programa da Jesse, isso. Esse programa você tem ele há quanto tempo já? Olha, faz bastante tempo. Na verdade, há uns anos, há uns 5 anos atrás, era um outro nome, Programa de Bem com a Vida. E ali a gente tinha a mesma temática, a mesma essência de trazer assuntos de utilidade pública, saúde, bem-estar, espiritualidade. E aí, com a pandemia, a gente foi transicionando. Até nessa época da pandemia, o meu esposo veio junto comigo. A gente começou a fazer um bem bolado ali, a gente trouxe temáticas de casais, então foi bem legal. E aí, quando foi finalizando aquele processo de pandemia, a gente foi retomando as atividades. Aí meu esposo retomou com a atividade dele e eu dei sequência, aí a gente transicionou. Então vamos mudar o nome para ficar mais claro, para as pessoas entenderem que agora é uma nova fase, é um novo momento. Então, de uns 2 anos para cá, 1 ano e meio mais ou menos, 2 anos, a gente começou a usar o nome Programa da Jesse, porque de fato as pessoas iam e faziam alusão, onde que você vai? Eu vou lá no Programa da Jesse, né? Então isso acabou ficando aí como o nome do programa, e a gente segue trazendo essa essência, né, de dicas, inspirações, trazendo títulos que é de interesse público, e seguimos aí com o pessoal todas as segundas. O programa tem muito a ver com o que você faz na secretaria, né? Claro que de uma Muito. forma mais ampla e mais variada, né? Mas de qualquer maneira tem tudo a ver, né? Porque é Sim, justamente a questão de passar orientações, dicas e tudo. com E me certeza. parece que está muito certa essa questão da prevenção na política antidrogas, porque se a pessoa entra, depois para sair já é um É um problema bem processo. maior, né? Então a prevenção é muito importante. E nessa linha, a secretaria, né, sob sua coordenação, elaborou um programa que é chamado Programa Atitude. Fala um pouquinho para a gente sobre esse programa.
Assim, antes ainda, só porque eu ia falar e esqueci, seu programa vai ao ar todas as segundas-feiras, às 20h30, né? No canal Exatamente. 10, No canal 10. em E a Maringá. gente está ao vivo em Maringá e região, todas as segundas às 8h30 da noite pela TV 10. E aí a gente tem também a transmissão pela Rádio Melodia FM Rádio Melodia 100,5. também Isso. transmite ali E transmite, e para simultâneo. quem é um pouco mais de longe do Paraná aqui ou de outros estados, nós estamos pelo Facebook, YouTube, é só procurar lá o programa da Jess que Olha aí vai que legal, aparecer. o programa da Jess. Vou acompanhar mais o seu programa. Obrigada, obrigada. Então, agora sobre o programa Atitude, né? Foi elaborado, então vamos falar um pouquinho sobre ele. O lançamento vai ser sexta-feira, Exatamente. agora, Sexta agora, dia dia 30. 30. Dia 30, que horário? Às 2h da Às tarde. 14 horas, no Isso. Auditório Hélio Moreira. Exatamente. Então, ali vai ser apresentado esse projeto. Isso, vai ser o lançamento oficial do projeto. Esse projeto, desde que eu entrei na diretoria, no início desse ano de 2025, a gente já começou a pensar em políticas de prevenção, como nós poderíamos fazer as ações. Então, ele foi gerado com muito carinho e agora a gente faz o lançamento oficial no dia 30, como você mencionou, às 2h da tarde, no Auditório Hélio Moreira. Então, assim, o projeto Atitude, o próprio nome faz menção a um movimento de posicionamento. E quando há esse despertar da consciência que eu preciso ter atitude para que hoje eu possa fazer a mudança para o futuro de amanhã, então eu penso nas crianças, eu penso nos adolescentes que estão em processo de desenvolvimento e que precisam ter acesso a essa informação. É uma forma da gente trazer a educação consciente sobre os perigos e os malefícios que essas drogas fazem e o quanto eu posso e tenho autonomia de dizer não para aquilo que me faz mal e sim para aquilo que eu posso escolher para o meu futuro. É porque a gente entende que dentro das escolas existem distintas realidades, famílias, né, com seus diversos tipos de relacionamentos, alguns com umas problemáticas um pouco maiores, outros menos, mas independentemente, trabalhar a prevenção sobre essa temática é de direito de todos, principalmente quando a gente vai lá para o ECA e fala que é direito da criança, nós precisamos proteger, nós precisamos estar bem posicionados para acolher e oportunizar essas crianças um futuro melhor. Então, a gente vem com encontros que são encontros muito pedagógicos, com técnicas muito bem aplicadas, encontros bem intencionalizados. Então, por exemplo, nós seguimos uma jornada de encontros no projeto que trabalha autoconhecimento, que trabalha sentido de vida, reconhecimento das emoções, a conscientização propriamente dita, então o que são as drogas, o que pode acontecer com o meu organismo, o que pode acontecer com a minha vida, o que afeta. E aí a gente também trabalha a prospecção para esse futuro. Então, o que eu desejo para o futuro? Qual é a minha vocação? Qual é o meu sentido de vida? Então, a gente trabalha esses pilares através desses encontros para poder aproximar mais a temática de uma forma mais lúdica. Então, sem ser aquele formato de palestra, que geralmente é mais para o público adulto, né? Sim. Que tem uma cognição, uma maturidade diferente para receber as informações. Então, o Atitude ele foi feito já de uma forma que vai interessar a criança. Isso. Não é chegar lá e fazer uma palestra para ela do que a droga o que ela prejudica e não. Ali a criança vai interagir, é todo um processo Isso. bem elaborado, Bem pedagógico e também com aplicação de psicologia Isso. para que a criança se ligue ali, né? Isso. É muito importante isso, né? Porque a criança está ali, aí ela vê alguém, de repente, fazendo um uso ou alguma coisa e acha, oh, isso aí é bom, né? Ou o cara, porque tem muito dessa coisa, né? Sim. Então ela tem que saber que, na verdade, aquela pessoa está indo para um caminho que às vezes não tem nem volta, né? Exatamente. E a gente não tem o controle do que as crianças têm de informação dentro de casa. Entendendo que a escola é um lugar que as crianças passam muito tempo e ter essa oportunidade em parceria com as escolas, com o núcleo de educação, a SEDU, que a gente entende da importância de fazer essas conexões de
de estender esse trabalho de conscientização. Então, nós temos aí parceiros voluntários que estão com a gente, então, alunos que são supervisionados pelos seus orientadores de psicologia. Então, a nossa rede de braços de interação com o projeto estão bem extensas. Então, nós estamos com a Unicv, a Unicesumar, Uningá, Unifeitep. Então, são faculdades que abraçaram o projeto, que estão com a gente, e nós, juntamente nessa força-tarefa, estamos adentrando aí as escolas e levando essa conscientização. Vocês têm também, então, uma ligação com a Secretaria de Educação. Sim. Tá, é só nas escolas municipais ou vocês vão atingir escolas, por exemplo, do Estado, do ensino médio? Inicialmente, dentro do cronograma, nós vamos começar pelas escolas estaduais. Vai ser pelas estaduais. Pelas estaduais. Já vai pegar uma turminha um pouco mais de adolescente. Isso, aí a gente pega oitavos, nonos, primeiros anos. Certo. Então, nós vamos começar, os primeiros passos do projeto vai entrar nas estaduais. Vocês vão para as particulares também? Nós estamos abertos para as particulares. Aí é uma questão da escola... de abertura, de interesse. Então, mas pode ir? Pode. E aí tem as escolas, né, as municipais, aí a gente vem também com uma linha de abertura com eles, e como existe um cronograma para ser seguido, inicialmente nós vamos para as estaduais, e assim, o projeto ele entra dentro das escolas, mas ele tem várias nomenclaturas, então a gente faz a prevenção dentro das escolas, mas o projeto Atitude ele entra também alcançando os professores para dar esse suporte, esse posicionamento, como abordar, então essa capacitação, as famílias desses alunos que também muitas vezes se sentem impotentes ou precisam ser trabalhados ou ser encaminhados para alguma unidade de saúde para passar por um tratamento, porque pode ter algum dependente químico dentro de casa, né? Então a gente vai com essas linhas de nomenclatura que o projeto ele não fica engessado somente ao nicho, mas ele se amplia. A nossa fonte principal são aqueles que serão o futuro adulto do amanhã, mas nós entendemos que abraçar toda a rede, todos os setores, se faz necessário para o fortalecimento mesmo da prevenção. Bom, esse é um assunto que é um assunto do momento, né? É uma necessidade social hoje, né? Então, trabalho não falta. As universidades que estão parceiras do projeto, elas vão entrar com recursos humanos, né? Com pessoas, né? Que vão auxiliar. Então, o projeto ele vai ter uma atuação bem ampla, né? Um cronograma dele, assim, para o ano, qual que seria, mais ou menos? Vocês vão começar com as escolas, pretendem atingir todas elas em quanto tempo? Olha, nós estamos... O meu desejo, quando eu entrei, já ter começado, né? Mas como eu disse, a estrutura do Gov é diferente do privado, então a gente depende de processo, de liberações, existem um protocolo de situações que nós precisamos respeitar. Então, é um pouco mais lento. É um pouco mais... exatamente. Então, agora a gente entra, após o lançamento, nós vamos ter uma frequência e uma atuação muito maior dentro das escolas, e o cronograma para este ano que a gente entendeu que vai ser possível, que já está alinhado com essas escolas, são 8 escolas inicialmente. Validado esse ano, a gente entende que no próximo ano a gente não vai ter toda a burocracia que a gente está tendo nesse primeiro projeto piloto. Para começar. O começo é um pouco mais complicado. Exatamente. Né? Então, a ideia é desenvolver isso todos os anos, sempre ter essas atividades do projeto Atitude. Exatamente. Vocês estão tendo um amplo apoio dentro da administração de Maringá, né? Sim. O pessoal está apoiando amplamente. Sim, nós estamos buscando essas articulações também, né? Então, Secretaria do Esporte abraçou, eles vão estar com a gente em algumas ações, sabe? Mais lúdica, mais de autocuidado. Então, a gente entende que o esporte também é uma das formas também de fomentar a prevenção. Sim. Então, nós estamos buscando a cultura, a Secretaria da Juventude, que inclusive nós fizemos até um bem bolado, aonde entra o Zoeira Tem Limite, o Projeto Atitude entra depois. Aonde o Projeto Atitude entra primeiro, o Zoeira Tem Limite entra depois. Porque a gente entende
que falar sobre álcool e drogas e depois também falar sobre o bullying são temáticas muito latentes no adolescente, nas crianças, na juventude de modo geral, né? Então, nós estamos buscando mesmo essa aproximação de secretarias para que o projeto ganhe força. Entendendo que o projeto ganha força, a autoridade, a credibilidade e o acesso vai ser muito mais facilitado no decorrer aí dos processos. Bom, vocês devem ter, você principalmente deve ter coordenado um belo trabalho de pesquisa em relação à comunicação, porque e você falou sobre isso no começo. Como que vai colocar essas informações para esse tipo de público? Não é uma coisa muito simples, né? Porque como é que chama a atenção deles para o problema? Eles não estão tão antenados, né? Aí vem a questão do bullying também, que a zoeira tem limite, que é super importante. Às vezes a criança, o adolescente, ali já é quase um jovem, está fazendo uma coisa que ele faz instintivamente ou até culturalmente e não sabe o tamanho do prejuízo que ele está causando para o outro, né? Com toda certeza. E a fase, ela busca muito esse sentimento de pertencimento, né? O adolescente, a criança, eles querem se sentir parte de algo, né? E quando existem aí alguns desafios da problemática da idade em si, então a curiosidade, o desejo do pertencimento, a influência também, porque às vezes, de repente, a localidade onde a escola está instalada, existe ali talvez um ponto onde tem um tráfico, então trazer esse tema de uma forma leve dentro da idade deles, através de uma dinâmica, através de uma brincadeira, mas não é brincar por brincar, não é uma dinâmica por dinâmica, não. A dinâmica ela é pautada por uma técnica, então existe uma intencionalidade científica por trás da aplicação, mas tem que ter a porta de entrada para se conectar com eles. Porque ninguém, mesmo adulto, vai se conectar com alguém ou vai se entregar a um relacionamento sem ter vínculo. Então, a forma de ter vínculo é falar a mesma linguagem, né? É buscar essa linguagem com essa criança, com esse adolescente. Bom, você colocou aí uma coisa super importante, que daí não está especificamente na sua área, mas que tem tudo a ver com ela, que é a questão dos pontos de venda, que é a distribuição de drogas. Bem, o álcool é uma droga lícita. Né? Com um efeito, eu diria, devastador, né? Sim. Quando é mal utilizado, o álcool é uma tragédia, né? Social que muita gente não é tão falado, né? Mas quem vive em políticas públicas ou mesmo na prefeitura sabe a extensão e o problema que é o alcoolismo, né? É uma coisa muito difícil até de dimensionar, tamanho é o problema. Mas a distribuição de drogas é algo que vai envolver muito também a Secretaria de Segurança, né? Porque Sim. há algumas coisas, alguns pontos de vendas que vêm permanecendo há algum tempo, né? Se fala muito, por exemplo, daquele problema lá na Vila Olímpica, inclusive tem acontecido algumas ações lá. Ou seja, destruir essa rede de fornecimento de drogas é algo super importante também, né, no município. Você tem uma oportunidade de promover isso juntamente com o delegado Luiz Alves, né, junto lá com o seu secretário, né, o Leandro Bravin, e claro, com o apoio do prefeito Silvio Barros, com certeza atacar essa coisa do ponto de vendas, né? Super importante isso. Com certeza, porque é uma outra ponta da temática, né? Quando a gente fala da prevenção, a gente antecipa para que não ocorra para que o não contato, vá lá, mas também não... se você cortar o fornecimento já ajudou muito. Já né? ajuda muito. Então, o apoio da Secretaria de Segurança se faz assim de extrema relevância, porque é a partir daí que a gente começa a ter aquela intersetorialidade, onde todos se movem por um motivo só, é um propósito. Então, a gente tem que pensar na saúde mental desse adolescente, dessa criança, e aí isso vai correndo ao decorrer da vida, dependendo do ponto e até onde essa pessoa se envolve, ela pode chegar no tráfico. Então, a gente trabalha antes para prevenir, mas se já está,
nós temos que ter as atitudes que Como você mesmo já falou, aí é tratamento, né? que Aí aí uma é um outra outro coisa. processo, que é um outro processo que também é importante, é necessário, mas a gente sabe que é uma problemática mais desafiadora. Entende? Tanto para a rede, que faz o processo ali e acompanha e ajuda no tratamento, quanto para aquele que está também buscando o tratamento. Não é tão simples. Eu vou decidir que hoje eu vou até uma outra rua, vou fazer um outro caminho para casa. Não é só uma mudança de rota de caminho, mas é uma mudança de rota de vida. De vida. É aí difícil. a gente está falando, né, não só de hábito, mas a gente está falando de comprometimento também fisiológico, neural. Então, até onde essa pessoa, né? Qual que é o suporte, qual que é a rede? E aí, depois que essa pessoa faz o tratamento, e o pós? Quando ela vai se reinserir na sociedade. Então, assim, é desafiador. Porém, nós temos que fazer, né? Falar só que é desafiador e não se mover não é transformação. Então, o nosso objetivo é que a gente tenha atitude. Falou tudo. É isso, é sobre é isso. Atitude. Bem, isso. Isso é algo que tem que envolver todos, né? Como você mesmo falou, professores, a comunidade escolar como um todo, as famílias também podem participar e podem auxiliar, enfim. E a secretaria está aberta a todo tipo de apoio a esse projeto, inclusive gente que possa abrir portas, como outras escolas, para vocês poderem desenvolver esse trabalho lá também, está tudo aberto, né? Sim, a nossa intenção é chegar com atitude, sabe, com amor, com respeito, ética, mas é chegar para viver essa mudança, esse processo. É tão lindo, né? Eu tenho filhas, tenho 2 filhas, e até quando eu recebi o convite, eu pensei muito para assumir, porque a minha vida, eu tenho as minhas coisas, eu tenho os meus projetos, então a minha vida acontece, independentemente de onde eu estiver. Mas quando eu recebi o convite, queimou meu coração, porque uma das coisas que eu sempre conversei com o meu esposo é o que vai ser das nossas filhas na próxima geração. Então, quando a gente se move pensando não para o mal, mas o que vai acontecer, o que elas vão ter que encarar, qual que é o suporte, qual que é a maturidade que elas vão ter, né, nesse futuro. Isso mexe com a gente. E aí, hoje, eu tendo a oportunidade de lançar a semente e poder fazer o bem preventivamente para crianças, para famílias, trazer esse apoio, não é só sobre um cargo, né? É muito mais do que isso. É um processo mesmo de transformação para que o propósito, que esse é o meu propósito, esse é o meu chamado, aconteça. Para que as pessoas sejam alcançadas, para que crianças tenham o brilho nos olhos de que, poxa, eu posso escolher o que eu quero viver, sabe? Resgatar essa esperança no coração das famílias de modo geral. Coisa mais linda que você falou aí, para que a criança entenda que ela pode escolher. Isso. Ou seja, que ela pode decidir sobre a vida dela. O que é muito importante. Eu acho que mesmo a gente já foi criança. Sim. Então, se alguém ajudar a gente a entender isso, eu acho que é um passo fundamental na direção de uma vida saudável, de uma vida produtiva e de uma vida afinada com os objetivos comunitários, da sociedade, enfim. É uma mudança super importante. Mas você falou uma coisa que muita gente que ainda não teve a oportunidade que você está tendo de fazer parte de uma equipe de gestão pública, né? Realmente é uma doação sua para a cidade. A pessoa pensa, pô, cargo bom, salário bom. Olha, às vezes o salário até é menor do que você poderia ter em atividades fora. Mas aí você fala da questão do propósito. Eu acho que isso que faz toda a diferença e é isso que a gente tem que apoiar. Pessoas assim como você, que tem esse envolvimento de coração, de caráter, de berço, né? No sentido de plantar sementes para que Maringá continue sendo a cidade que a gente gosta tanto, que a gente ama tanto e que a gente quer que continue sendo sempre a melhor cidade. Né, para mim é a melhor cidade, sem dúvida nenhuma, né? Eu estou aqui por convicção e amo a cidade.
Então a gente tem que contribuir, né? Com certeza. Não tem outro jeito. Não tem outro caminho. O chamado nos chama. Então eu estou nesse tempo assumindo essa cadeira, está ali, né, apoiando o nosso secretário Leandro Bravin e toda a gestão, por um propósito mesmo, é uma missão. Eu sempre digo para todos que estão ali envolvidos, junto com a gente, que eu não sei qual é o tempo que Deus vai me permitir estar, mas enquanto eu estou tendo a oportunidade de estar e de fazer, que seja para deixar um legado. Então, não pode ser somente uma passagem, porque eu não precisaria estar hoje onde eu estou, como justamente você falou. Sim. Eu tenho, graças a Deus, eu tenho a minha carreira consolidada, mas eu entendi que é uma oportunidade de fazer o bem, né? E às vezes pessoas com outras intenções, outras motivações, a gente sabe que hoje, infelizmente, existe muita superficialidade em muitas relações. E por que eu não posso fazer diferente nesse tempo? Por que não eu? Então, eu estou recebendo essa oportunidade e eu quero até pedir aqui a licença para agradecer o deputado Jacovós, sabe, a Sandra, que é a nossa vice-prefeita, que eles entenderam e conheceram do meu coração e me incentivaram a estar nesse local hoje onde eu estou. Então, eu sou grata porque Deus tem os seus meios de usar os seus instrumentos, os seus filhos, para que a gente aumente a força dessa transformação. Então, o projeto Atitude, ele vem sendo desenhado com muito carinho, sabe? E eu reforço o convite. É aberto ao público. Quem quiser participar, quem quiser estar lá, que nós vamos falar um pouquinho mais ali, apresentar algumas coisas, visual do projeto. Então, isso é muito bacana. Sexta-feira, 14 horas, no auditório Hélio Moreira. Exatamente. O pessoal está todo mundo convidado. Acho que passamos aqui, né? O que vai ser o projeto Atitude, está aberto aí para todo mundo que quiser contribuir. E acho que é o momento realmente de atitude, né? Sim. Eu estou vendo um problema. Eu acho que em vez de eu fazer uma crítica, se eu puder contribuir, eu tenho que contribuir. E eu acho que essa contribuição do combate ao álcool e ao uso de drogas, ela é uma questão de cidadania, né? Exato. E até, vamos lá, como nós estamos numa cidade cristã, uma atitude cristã, né? Sim. Diniz, eu até digo para você, que nós, seres humanos, somos formados por um tripé. E é nessa verdade que eu sempre trabalhei e que eu acredito. É corpo, alma e espírito, né? Então, no exercício de olhar para essas esferas que nos compõem, o corpo, eu estou falando da minha saúde, estou falando do que me compõe, eu preciso me alimentar, eu preciso cuidar da minha saúde, né? Quando eu falo da alma, eu estou falando das emoções, então eu preciso gerar esse reconhecimento emocional, desenvolver e habilitar a inteligência emocional para que eu consiga atravessar os momentos mais difíceis, tomar decisões com mais assertividade. E quando eu falo do espírito, eu estou falando do exercício da fé. Não tem como um indivíduo viver com a sua completude, com a sua satisfação plena, sem trazer o exercício da fé. Ele precisa acreditar que existe algo que é muito maior do que ele. Sim. Então, esse sagrado, ele existe. E até tem estudos, né, que a ciência fala sobre esse reconhecimento de pessoas que nutrem a sua espiritualidade. Aqui eu não estou falando de religiosidade, que é totalmente diferente. Então, quando as pessoas, elas nutrem e elas têm o exercício da fé, elas conseguem se sobressair melhor de situações, sejam situações de perda, situações desastrosas. Por quê? Porque quando nos tira tudo, o que nos resta? A fé. E a fé é a única sensação ou a única escolha, se assim posso dizer, o único sentimento que ninguém nos tira. Então, existem histórias, né? Viktor Franklin fala muito sobre a história dele, sobre isso. Num campo de concentração, ele via muitas pessoas sendo mortas, outras que se jogavam nas cercas elétricas. Por quê? Porque eles não tinham mais perspectiva de liberdade. Mas ele próprio mencionou, podem me tirar tudo, mas o que eu acredito aqui dentro, ninguém pode tirar. E até o último final, até o último respiro, eu vou acreditar. E ele foi um dos sobreviventes. Então,
Veja que a vida, ela é esse movimento. Tem dias bons, dias ruins. Porém, quando nós nutrimos e cuidamos do corpo, da alma e do espírito, nós nos movemos melhor. Nós atravessamos melhor. Então, sim, a nossa política, a nossa fé, o nosso coração, as nossas emoções estão todos interligados. Então não tem como separar. A gente precisa se mover acreditando que o exercício da fé também é uma condição de superação. Como escreveu Paulo, né? Nada pode nos separar do amor de Deus. Ele escreveu isso, né? E Davi, né, no seu salmo tão famoso, escreveu o seguinte: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Então, eu acho que essa é uma coisa que tem tudo a ver com a atitude, né? Primeiro, vamos pensar um pouquinho na condição humana, no que Deus representa. Desejar que Ele esteja com você, com toda a equipe lá que vai desenvolver esse trabalho, que atinja todas as nossas crianças e adolescentes de Maringá e que seja uma semente de um futuro melhor para todos nós. Já é só agradecer você por estar aqui, desejar muito sucesso no lançamento lá e principalmente depois, né, no desenvolvimento desse projeto Atitude aqui em Maringá. E parabéns pelo projeto. Muito obrigada. Obrigada pelo espaço da gente estar falando, discutindo sobre a temática e também fazendo o convite a todos. É uma honra. E sempre que a gente tiver oportunidade, eu quero trazer, quero falar, né? Porque o projeto, ele, se Deus quiser, vai ser um projeto recorrente. Nós estamos caminhando e trabalhando para que seja uma recorrência. E a gente tenha atitude não só quando está na urgência, mas atitude antes de ter a urgência. Né? A prevenção. Exatamente. Muito obrigada. Jess, está sempre aberto a você, a todos da equipe. Temos conversado com muita gente aqui e tentado passar para as pessoas que nos acompanham um pouco daquilo que está acontecendo em Maringá. Muito obrigado e obrigado a vocês que nos acompanharam. Se ainda não se inscreveu no canal, clica aí, se inscreve e vamos juntos aqui no nosso portal hojemaringá.com.br. A todos um grande abraço e até o nosso próximo podcast.